Olá, pessoal da Casa de Acolhida que me assiste. Sou a Priscila, acho que todos já me conhecem. Sou psicóloga e trabalho aqui na Casa de Acolhida atendendo os pacientes, né, as pessoas, no meu consultório. E, eventualmente, venho aqui para a gente conversar um pouco através dos vídeos, tá? Esse mês de abril é o mês destinado à questão da conscientização do autismo, né? E pensando nisso, a gente propôs um vídeo, né, para falar para vocês a respeito de um tema super importante, né, que talvez seja bem novo para falar, mas um tema importante para a gente pensar, que é a questão da maternidade atípica. Então, assim, eu não vou falar exatamente sobre o que é autismo, né, o que é outras deficiências em si, né? Não cabe isso aqui agora, mas, de fato, a gente vai falar das pessoas que cuidam desses sujeitos, dessas pessoas com algum tipo de deficiência. Então, o que é? Vamos começar uma definição do que seja maternidade atípica, né? Maternidade atípica é quando uma mulher, né, ela exerce, né, ou mulher, ou quem cuida, né, de uma criança, ela exerce esse cuidar de uma pessoa atípica, ou seja, de uma pessoa não típica. Uma pessoa não típica é aquela que está fora, entre aspas, dos padrões de normalidade que conhecemos. Então, uma pessoa atípica, né, é alguma pessoa com algum tipo de deficiência, com algum tipo de síndrome rara. Então, uma mãe atípica é uma mulher, né, uma mãe que cuida de uma criança, de uma pessoa com algum tipo de deficiência ou doença rara, ou uma síndrome rara, né, melhor dizendo. Então, eu pensei algumas coisas aqui para conversar com vocês, né? Nessa maternidade atípica, é muito comum as pessoas que estudam isso falarem em fases, né? Como nas fases do processo de luto, quando, por exemplo, a gente perde alguém por morte, né? A gente passa por várias fases dentro desse processo de luto. E o mesmo acontece nessa chegada dessa criança na maternidade atípica, né? Então, ao receber a notícia de que o filho idealizado, romantizado, né, que seria perfeito, etc. e tal, ele não nasce com essa, dentro dessa expectativa da mãe ou da família, né, a mãe, num primeiro momento, ela vive um choque, né, um luto mesmo, né, uma morte em relação àquela expectativa que ela tinha, né, se dando conta de uma doença física ou cognitiva, de uma doença crônica daquela criança, né? É como eu falei, é como viver um luto mesmo, né? Viver todas as fases de um luto de quando a gente perde alguém por morte, né? Posteriormente, né, o que a gente vê é que a gente precisa lidar com a aceitação dessa nova condição de vida, né? Então, de uma nova realidade, de superar essa idealização, como eu falei, né? De uma expectativa do filho que chega. Então, primeiro é o choque, né? Esse choque que a gente recebe essa notícia. Depois vem um processo de aceitação. Ah, Priscila, mas ela sempre acontece? O processo de aceitação sempre existe? Talvez não. Talvez exista um pouco de aceitação, mas não completamente a aceitação. E a gente tem que entender isso, né, não como assim, nossa, os pais são ruins, os pais são maus de não aceitarem a criança. Não. É uma situação muito difícil e tem que ser trabalhado uma vida inteira. Então, nem sempre existe uma aceitação completa, né? Essa aceitação, ela envolve alguns sentimentos, né? Assim como no luto por morte. Então, sentimentos de culpa, da mãe principalmente, o sentimento de revolta, né? De medo, né? Sobre o que vai acontecer, sobre como ela vai cuidar daquela criança. E todos esses sentimentos são absolutamente naturais e esperados.
e devem, gente, devem ser vividos por essa mãe e por toda a família. Então, é muito importante que a gente tenha esse respeito por aquela mãe que está vivendo esse processo de aceitação com todos esses sentimentos que eu citei, de medo, de revolta, diante daquele filho atípico, né? É muito importante que a gente olhe para aquilo com certa naturalidade, de que não tem como a mãe não passar por essa fase, né? Um outro momento desse processo, né, que eu já comentei, que é o primeiro, esse susto, esse choque, depois a aceitação, é o momento da ressignificação. Né? O que é ressignificar? É dar um novo significado para alguma coisa que você vive. Então, o que seria o processo de ressignificação? É quando a mãe e a família, elas compreendem, né? Elas aceitam e depois elas compreendem verdadeiramente o desenvolvimento atípico da criança, né, desse filho desejado. Então, elas compreendem como aquele filho funciona, elas compreendem como elas vão cuidar daquilo, elas compreendem que aquele filho é um filho tão filho quanto um outro filho que não seria atípico, né? Então, o processo de ressignificação seria mais ou menos isso, o último momento desse processo dessas fases, né, que eu comentei com vocês sobre a chegada de um filho atípico, né? A gente sabe que no processo de maternidade atípica, né, estão implicadas, né, estão envolvidas muito mais dificuldades, desafios específicos, né, do que aqueles enfrentados na maternidade típica. Então, por exemplo, eu sou mãe, eu sei muito bem quais são todas as minhas dificuldades, meus conflitos, meus desafios no dia a dia com uma criança típica. Uma mãe de uma criança atípica, né, vive muito mais dificuldades específicas daquela criança, né? Ou seja, uma criança que é dita normal, ela requer muita demanda de uma mãe. E uma mãe que vive a situação da maternidade atípica demanda muito mais, né? Isso não quer dizer que a gente tem que julgar ou apontar o dedo para a família, né? Colocando essa situação como aquela ideia que muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo, né? Assim, nossa, coitados, aquela família, eles carregam um fardo, né? Que pena, né? Que vida de abnegação, né? Não é essa a questão. Essas atitudes de julgamento são preconceituosas, né? E elas também são falas, né? Que hoje em dia está muito em voga, né? Está muito na moda falar sobre o capacitismo, né? São falas, né? Capacitistas, né? Que quer dizer o quê? Né? Seria subestimar toda a capacidade e recursos de uma pessoa atípica, né? É como se, comparando a pessoa atípica, né? Com uma doença rara, com uma síndrome, um autismo, né? Comparando ela com um conceito de normalidade que é muito evidente na nossa sociedade. Então, a gente procura normalidade em tudo, como se uma pessoa atípica não pudesse se desenvolver, né? Enfim, obter todos os recursos importantes que ela tem para realizar as tarefas do dia a dia. Então, esse capacitismo é algo que a gente tem que levar em consideração, que não pode haver na nossa sociedade, né? Outro ponto importante para comentar com vocês, que a gente, sem querer, faz, né, mas a gente precisa pensar por que a gente faz, é qualificar uma mãe típica ou atípica, né, tanto faz, com adjetivos como, nossa, ela é uma heroína, ela é uma supermãe, ela é uma guerreira, né? Ela é uma mulher maravilha, etc. Né? Isso pode até parecer um elogio, e de fato é um elogio, né? Quem de nós, enquanto mãe, não gosta de receber um elogio assim? Mas a gente tem que prestar atenção nessa fala, né? Porque essa fala, na verdade, pode estar direcionando, né, a essa mulher uma carga muito grande de atribuição e responsabilidade que poderiam e, claro, deveriam ser destinadas a outras pessoas, por exemplo, divididas com o pai, né, com o restante da família e com uma boa rede de apoio. Então, essa mãe que é heroína, muitas vezes ela carrega em si essa qualidade porque ela faz tudo sozinha, né, porque ela não tem uma rede de apoio, porque ela não tem um pai que divide as coisas com ela. Então, nem sempre chamá-la de heroína, de guerreira, de Mulher Maravilha, é um elogio separado dessa questão que a gente precisa pensar se essa mãe está tendo um suporte, né?
Falando em rede de apoio, todos nós, enquanto mães, mulheres que trabalhamos, que cuidamos da família, que, enfim, damos contas da vida, tudo, a gente precisa, sim, de uma rede de apoio, que a gente precisa construir essa rede de apoio e a gente precisa autorizar que essa rede de apoio entre na nossa família, né? Para que os cuidados com essa criança, principalmente a criança típica, possa ser bem desenvolvido. Então, não adianta a gente posar de muito heroína e não aceitar muita ajuda, né? Porque a gente não vai conseguir fazer tudo. Isso na maternidade atípica, típica e principalmente na maternidade atípica, né? Então, se a criança tiver uma rede de apoio e o trabalho com essa criança for bem desenvolvido, né, não pesa para ninguém. A gente pode dividir isso com uma avó, com uma tia, com uma vizinha, com uma escola, né, com uma entidade que cuida de crianças atípicas, enfim. Eu também estou me referindo, né, nessa rede de apoio, ao contínuo aprendizado dessas famílias, né, através do contato com outras pessoas que também convivem e vivem com crianças atípicas, né? Então, é muito importante que essa mãe, essa família, né, ela também tenha esse grupo de apoio como rede de apoio, para ela partilhar experiência com outras famílias, né, que cuidam de crianças atípicas. A gente aprende muito, a gente troca, né? A gente divide nossas questões, escuta a história do outro, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. No mês de abril, como eu falei, a gente fala muito acerca da conscientização do autismo. Mas eu parei para pensar, e lendo um pouco sobre isso, né, ainda hoje, né, é possível encontrar pessoas que culpam, que responsabilizam as mães pelo autismo de seus filhos, por exemplo. Né? Você que passou, porque a gente sabe que o autismo, né, falei que não ia entrar muito nisso, mas só pincelando essa ideia, o autismo ele tem questões hereditárias e questões contextuais, de contexto, né? Então, não é uma simples definição, ele é hereditário, a mãe ou o pai que passou e é assim que funciona. Não é. Mas ainda assim, hoje, socialmente, muitas mães são responsabilizadas pelo autismo dos seus filhos. E é muito desumano isso, né? Você receber uma responsabilidade, né? Imputar uma culpa como essa, né, a uma mulher que já carrega sobre seus ombros, né, tantas responsabilidades, tantos desafios, né, tamanha quantidade de tarefas e papéis que essa mulher, que essa mãe precisa desempenhar. Né? Então, é muito importante, né, a gente prestar atenção nos nossos julgamentos em relação não só a essa questão do capacitismo, como eu comentei com vocês, né, de olhar para essa criança típica com o olhar de uma criança típica. Ela não é uma criança típica, ela é uma criança atípica, com seus recursos, com as suas habilidades, né, com os seus desejos, com as suas vontades. Então, a gente não pode ter esse olhar capacitista para essa criança e muito menos um olhar de julgamento para essa mãe, né? Condenar essa mãe, por exemplo, de ser responsável pelo seu filho ter um autismo, ou condenar essa mãe por não cuidar de um jeito X, Y, Z daquela criança, né? Então, essa questão da conscientização do autismo vem muito para falar sobre isso, né? A gente precisa ouvir essas mães, porque são delas, né, a partir delas que a gente encontra um bom desenvolvimento dessa criança autista, por exemplo, né? Muitos ainda se esquecem, né, de que antes, né, delas serem mães, elas são mulheres, né, de que elas também devem cuidar de si mesmas. Então, num próximo vídeo, eu estou indo para o finalmente agora, num próximo vídeo eu vou falar um pouco para vocês, né, sobre quem cuida dessas mulheres, né? Quem cuida dessas mães que estão o tempo todo sendo julgadas, o tempo todo cuidando, né? Das mães atípicas, principalmente, como eu falei, que são sobrecarregadas o tempo todo com desafios, com necessidades específicas daquela criança. Quem cuida dessa mãe? Né? Porque ela está... Quem cuida do cuidador, né? É como a gente pegar, por exemplo, um idoso, né, que tem Alzheimer, por exemplo, e o cuidador que fica 24 horas, né, com aquele idoso, ele passa a adoecer também. Alguém precisa cuidar desse cuidador. Então, isso também acontece com as mães, né? Então, essa mãe precisa... essa mãe é uma mãe como qualquer outra pessoa. Ela tem medo, ela tem angústias, né? Ela tem frustração, elas dão risada, elas choram, né? Muitas vezes elas também precisam de um ombro amigo para compartilhar suas angústias. Então, a gente vai falar no próximo vídeo
sobre essa questão de tanto que essas mães precisam de cuidado e quem que faz esse cuidado por elas. Tá bom? Eu esqueci de comentar com vocês no início do vídeo, mas eu peço para aqueles que ainda não curtiram, né, não curtiram ainda nossas redes sociais, né, para que possam fazer isso, YouTube, Facebook, Instagram, porque é muito importante para que os nossos vídeos, né, sejam compartilhados, cheguem para o maior número de pessoas. Então, a gente pede essa colaboração para vocês. Tá? Então, até aqui, eu consegui, acho que, dizer algumas coisas a respeito da maternidade atípica, e no próximo vídeo a gente continua. Agradeço, obrigada.